Sexta-feira, 13h30 da tarde. Conseguiram fazer as tarefas? Sim. Professor, Oi. eu esqueci que tinha as tarefas. Mas como esqueceu? Você pode esquecer de comer, pode esquecer o almoço, pode esquecer a janta, pode esquecer de dormir, mas não de fazer as tarefas de latim. Ai, 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 ai. Eu que marquei. É? Professor? É porque eu não tinha entendido muito bem, eu achei que não tinha tarefa. Mas como não tinha entendido? Tem aula gravada também por isso. Aqui eu marquei terminar a tradução do capítulo 5. Mas estou esperando que cheguem os outros também. Por enquanto podemos falar se tem dúvidas ou perguntas. Maria Fernanda, como está achando o latim? É bem diferente, é bem diferente do mínimos, né? Uhum. Oh, chegou alguém. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, querido. Tudo bem, graças a Deus. Como você tem 1 minuto de atraso, tem somente 1 0, tá? Tá feliz? Cada minuto é 1 0. 2 minutos de atraso, 2 zeros. Oi, Manuel, tá triste? Não, faça um bel sorriso, não tem problema. Manuel, conseguiu fazer as tarefas? Eu marquei aqui terminar a tradução do capítulo 5, correto? Sim. Bom, a partir... Mas tinha que fazer os deveres do capítulo 5, né? Era só isso? Então tá. Então eu fiz certo. Sim. Mas quando tem dúvidas pode olhar a aula gravada, né? A partir de onde? Eu acho que era depois do Recitante Magistri. Magistro, né? A partir da discípula pigre. Bom, pode ler a frase? Depois do Discípulo Pigri, né? Sententes ignorantes. Pode ler discípula pigre? Sim. Discípulo Pigre, Sententes ignorantes. Ignorant. G-N pronunciado como N-H, né? Ignorant. Significa... Ignoram. As discípulas preguiçosas ignoram as sentenças. Sim. Lorena conseguiu fazer? Não temos notícias. Continuando, Emanuel. Magistra. Magistra, cédulas, laudat. Tigras, castigat. 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 A professora louva as atentas e castiga as preguiçosas. Sim, exato. Boa tarde, João Pedro e Mariana. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, professor. Oh, boa tarde. Agora sim que estou vendo vocês. Oh, tudo bem com vocês, meninos? Espero que sim. Conseguiram fazer as tarefas? Bom,
Quem quer começar, João Pedro ou Mariana? Ah, coitada da Mariana, não é justo. A primeira frase? Sim, Magistra, sentenças poetaram, dictat coelis. É o começo, né? O título? sim, não tem problema. Discipule sedule et pigre. As alunas aplicadas e as preguiçosas. Sim, Magistra, sentenças poetaram, dictat coelis. A professora dita as sentenças dos poetas às meninas. sim. Faz tudo? Continuando, sim. Posta, discipule, sedule, sententia solicitat. Recitant. Recitant magistre. Em seguida, as alunas aplicadas recitam a sentença à professora. Discipule, prigre, sentenças ignorant. Ignorant. As alunas preguiçosas ignoram as sentenças. Bom, agora João Pedro pode continuar, né? Não pode deixar tudo nas costas da Mariana. Eu sei que você está feliz. Magistras, cédulas, laudam. Pigras, castigam. A professora louva as aplicadas. As preguiçosas castiga. Bem, castiga as preguiçosas. Mas tem o mesmo... Castiga as preguiçosas. Uhum. Sempronia cupam dati silve. Quia diligenter labora. Sempronia dá uma boneca a Silvia, porque trabalha assiduamente. Sim, pode parar aqui, João Pedro. Parabéns, menino. Parabéns. Emanuel, a última frase. Discipuli Sempronium comiter salutant. 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 Uhum. As discípulas de Sempronia Non è Sempronie, è Semproniam. se saudam delicadamente. No, non fa sentido. Delicadamente se saudam. Allora, spera lì. Qual è il verbo? Saluto. Salut, in latino, né? Sto parlando di latino. Verbo? O verbo complementar. Saudar. Sì, ma verbo latino. Saluto. Salutant. Sta scritto. Non è scritto saluton. Salutant. È singolare o plurale? Plural. Terceira pessoa do plural. Esattamente. Então qual è il soggetto? As alunas de Sempronium. Pera. Non sono due soggetti, è un só. Qual è il As soggetto? alunas. As alunas. Vamos aqui. Agora, escreva e traduza sujeito e verbo. Como traduz? As alunas? As alunas de Sempronium. Ma no, io sto dicendo, sujeito qual è? Alunas. Fica lì, coloque o verbo. As alunas Complemento. saudam, pode ser, não tem problema. Comiter, Delicadamente. saudam quem? Sempronium. Esatto. Non è as alunas di Sempronia. Perché? Perché Semproniam non è Sempronie. Non è genitivo.
Aqui é acusativo. Ou seja, o sujeito é discipule, verbo salutam, oggetto diretto è semproniam, né? Semproniam è oggetto diretto, non è genitivo. Claro? Você partiu direto como um fuzil, uma fuzilada. Discipule da semproniam. No, discipule semproniam, non è sempronie. Olha bem sempre como termina a palavra. É tudo claro até agora ou tem dúvidas ou perguntas? Né? No? Bom, agora eu vou responder. Dai, pode falar, Maria Fernanda. E as minhas perguntas que eu ia fazer na aula passada? Eu estava falando justamente disso. Você me interrompeu. Stava dizendo, Maria Fernanda durante a semana fez 2 perguntas que eu não respondi diretamente a ela, porque são perguntas que podem ser úteis para todos. A primeira pergunta é quando nasceu a língua latina. É correta a pergunta? Maria Fernanda, me corrija se estou errando. Pelos documentos que temos, ou seja, provas escritas. Como sempre acontece, uma língua, quando nasce, primeiro nasce a língua falada, depois a língua escrita. Né? Então, documentos sobre a língua escrita que nós temos são escritas sobre pedras e são mais ou menos do 5º século antes de Cristo. Então, se presume que a língua falada começou a partir do 7º século antes de Cristo. Né? Então, primeiras provas escritas, 5º século antes de Cristo. A Palestina e o atual Estado de Israel foram conquistados pelo Império Romano 1,5 século antes de Cristo, mais ou menos. Então, quando Jesus Cristo nasceu, era Imperador Augusto. E com certeza Jesus Cristo entrou em contato com a língua latina. Por quê? Porque o governador era Pôncio Pilato, que era encarregado pelos romanos, e falava somente latim. Ou seja, os romanos, quando conquistavam uma província, não falavam a língua da província, falavam a própria. E quem não sabia era obrigado a aprendê-la. Então, com certeza, Jesus Cristo entrou em contato com a língua latina. A segunda pergunta de Maria Fernanda é: ela fez uma pergunta um pouco como se fosse uma obrigação, não é assim? Ela falou: por que devemos estudar a língua latina? Esta pergunta, Maria Fernanda. Bom, não é obrigatório estudar a língua latina, ninguém é obrigado. Mas, como as nossas línguas derivam do latim, a gramática mesma das nossas línguas deriva do latim, estudar o latim originário, digamos assim, aquele que foi estruturado pela Igreja Católica, ajuda a entender melhor a nossa língua, a conhecer a origem de muitas palavras que obviamente entraram na nossa língua e, pelo que eu vejo, e vejo diretamente, que estuda o latim melhora a própria escrita em língua portuguesa e melhora a própria fala, a maneira de falar. Por quê? Porque já automaticamente o seu cérebro vai escolher as palavras mais corretas para colocar no assunto que você deve tratar.
Por isso que muitos orientadores orientam as famílias a colocar uma língua clássica nos estudos dos filhos, principalmente a língua latina. Quero lembrar que da língua latina derivam o italiano, francês, espanhol, português e rumeno. Além de ser a língua da Igreja Católica, cada documento que sai do Vaticano é em língua latina. Depois é traduzido nas várias línguas dos vários países, mas a origem está ali. Por isso que seria minha grande alegria se um dia vocês, sozinhos, com a ajuda de um dicionário, pudessem ler e traduzir diretamente documentos do Vaticano. Por quê? Porque documentos traduzidos por outras pessoas nem sempre são exatamente fiéis ao texto. Ou nem sempre esclarecem exatamente qual é o assunto que é tratado. Ou seja, conseguir chegar diretamente à fonte, eu acho que é sempre melhor. Tá bom? Conseguir responder suas perguntas, Maria Fernanda? Bom, se alguém tem outras perguntas, pode fazer. Professor, eu tenho. Agora que o senhor falou, e o senhor acredita que no final desse curso, digamos, nós andamos com o senhor, conseguiríamos chegar nisso e traduzir? Sim, claramente. É que vocês depois, agora, o curso que eu estou fazendo se baseia essencialmente no grados primos e grados secundos, né? Que fornece uma base gramatical do latim. Depois vocês sozinhos podem continuar com textos que você encontram na internet. Então não precisa comprar, é isso que quero dizer, porque muitas vezes são caros. Eu não gosto disso. Então tem um texto fantástico que se chama Família Romana, que vocês podem ler e traduzir tranquilamente com a ajuda de um dicionário, porque esta família romana contém exatamente toda a gramática que está contida nos grados primos e grados secundos. Mas é em forma, como dizer, de conto. Conta a história de uma família romana da época, com 3 filhos, a pequena que fica em casa e os 2 maiores que vão na escola. E o que acontece na escola com eles, companheiros, etc. E depois vai contar como era a vida agreste dos romanos, que cultivavam a terra e vinhedos também. E depois como era estruturado o exército, seja o exército de pedestre como de marinheiros, naval, né? Os navios. Então é muito interessante além de tudo. A coisa mais importante é que ali você não encontra uma palavra em língua portuguesa. Absolutamente. É só exclusivamente latim. E no final de cada capítulo tem um resumo dos assuntos gramaticais que estão contidos no texto. Então vocês vão ver as várias declinações, como estamos fazendo agora, os vários tempos verbais, etc. Mas tudo em forma mais solta, né? Cada capítulo é um conto diferente. Tem um pouco de mitologia também dentro. Tem Dédalo e Ícaro e o Teseu e Minotauro, né? Como história. Professor, e o senhor indica algum dicionário de latim? Claramente. A tempo devido, vou indicar sim. E já aviso que é mais oportuno ir num sebo e abrir diretamente dicionário. Mais velho é melhor. Porque eu vejo textos que são vendidos na internet que são enganos. E me dá uma grande raiva. Tá bom, obrigada. Né? De nada.
Tudo isso para dizer boa tarde, Felipe. Obrigado, Lenilza. Boa tarde, Felipe. No, digo di nuovo. Agora sim. Boa tarde, professor. Oh, bom, você está com 10 minutos de atraso, 10 zeros, tá? Tá feliz? É porque Aleluia. eu saí de casa. É? É porque eu saí de casa, foi por isso que eu me atrasei. Mas você não deve sair de casa, você deve ficar ali. A partir das 5 horas da manhã, você deve estar ali, sentado ali, esperando o link, tá? Oh, bom. Conseguiu fazer a tarefa? Consegui. Bom, me fala como você traduziu a partir da discípula pigre. A partir da disciplina. Estamos no capítulo 5, né? É, Sim. ele tá falando da disciplina do capítulo 5, que é Você aqui. traduziu a tarefa que você fez. Discípule pigre, sententias ignorant. 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 Volto a dizer para todos, o grupo GN se pronuncia como NH. Gn. Ignorant. Ignorant. Mas as discípulas sentem Discípula pigre. As alunas preguiçosas ignoram as sentenças? Exatamente. Continuando. Magistra cédulas laudat, pigras castiga. Castigat. Sim. A professora aplicada Não. Cédulas. Não é magistra cédula. Cédulas. a professora Qual é o verbo? Mas você não traduziu este texto? Qual que é esse texto, Felipe? Cadê? ele tá falando. Ele tá falando daqui. Ele tá aqui, ó, ele tá falando A professora Qual é o verbo? aqui, o nome da questão, Felipe. 5 esse. Não é isso. Esquece tudo. Deixa eu continuar. O verbo. Cédulas. É laudat, que significa louvar. É, magistra laudat. Magistra louva. Cédulas. Magistra louva. Cédula. Magistra louva. Magistra aplicada louva. Não é magistra cédula. É magistra louva aplicada. Não. Castiga? Castiga as preguiçosas. É, então cédulas é o contrário de preguiçosas. A professora louva
Ah, bom, agora sim. É acusativo plural, né? Não é singular. Não pode colocar cédulas perto de magistra. Magistra é singular, cédulas é plural, tem nada a ver. O sujeito é magistra, cédulas é objeto direto, né? Ok? Lorena, você conseguiu traduzir este texto? Eu não consegui, professor. Por quê? Era complicado? Não, porque eu não lembro de ter anotado quando o senhor falou na aula passada. Ma quando você tem dúvidas, ou manda uma mensagem no grupo, ou assiste a aula gravata, está scritto lá, está dito, está falado. Bom, continuando, Felipe, Sempronia. Sempronia pulpa, dat Silvia, quia diligente labore. Sim. Sempronia. Dá a boneca para Silvia. Dá uma boneca, não sabemos que boneca é. Uma boneca para Silvia, que trabalha cuidadosamente. Sim. Última. Discípula Sempronia, come-te salutante. Discípula e Sempronia. Come traduz a frase? Delicadamente cumprimenta. Repita a frase traduzida porque não faz sentido, não entendo. Como é? Discípule. Discípula As alunas. as alunas cumprimentam a professora afável, delicadamente. Agora sim que faz sentido. Agora sim. Ou seja, o sujeito é discípule, né? Que é plural, porque o verbo é plural. Salutant termina com NT. E Sempronia, O salutante é plural, porque terminou com NT. Sim. E qual é o objeto direto? Objeto direto. Discípulo. O discípulo é o sujeito? O objeto direto. Direto? Qual é? Sempronia. É assim que é Sempronia. Saudam o quê? Saudam quem? A Sempronia. Sempronia é um objeto direto, né? É por isso que termina em AM, am. Claro para todos? Sim? Maria Fernanda, pode ler o nota bene ali embaixo que é muito importante? De agora em diante, os verbos latinos serão registrados como as primeiras e as segundas pessoas do presente do indicativo, e com o presente do infinitivo. O equivalente português será dado só no infinitivo presente. Assim, por exemplo, dictu, dictas, dictaro, ditar. Sim, dicto, dictas, dictare. Ou seja, quando vocês procuram no dicionário latim um verbo, não encontra no infinitivo como nas nossas línguas, mas encontra uma série de tempos verbais. Ou seja, encontra a primeira pessoa do indicativo presente, a segunda pessoa do indicativo presente e depois como termina o infinitivo presente.
que é a terceira palavra. Aqui o infinitivo presente é dictare. Dicto é primeira pessoa do indicativo presente. Dictas, segunda pessoa. Dictare é como termina o infinitivo presente. É sempre a terceira palavra que você deve olhar. Este conjunto de tempos, porque tem outros depois que se acrescentam ali, se chama paradigma do verbo. Paradigma. Né? E cada verbo que você procura no dicionário encontra uma sequência que começa sempre com primeira e segunda pessoa do indicativo presente. Né? Nunca vocês vão encontrar dictare, cantare, volare, etc. Né? Encontra sempre a primeira pessoa do indicativo presente. Canto, volo, dicto. Ok? Né? Mas voltamos sobre isso. Não quero assustar ninguém. João Pedro, pode ler o vocabulário? Sentença. Sentença. Dicto. Dictas. Dictare. Ditar. Postea. Postea. Posta. Advérbio. Não, postea. EA se pronuncia EA. É a E que se pronuncia E. Postea. Advérbio. Em seguida. Pigra. Preguiçosa. Ignoro. No, Ignoras. non è ignoro. Ignoro. Ignoras. Ignor. Ignorare. 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 Sì. Ignorar. Laudo. Laudas. Laudare. 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 Castigo. Castigo. Castigas. Castigare. Castigar. Culpa. Boneca. Dom. Das. Dare. Dar. Quia. Conjunção. Porque. Comiter. Advérbio. Delicadamente. Afevelmente. Saluto. Salutas. Salutare. Cumprimentar. Saudar. Bom, todos os verbos que João Pedro leu aqui no vocabulário pertencem à primeira conjugação, né? Por que primeira? Porque o infinitivo termina em are. Então, todos os verbos que têm o infinitivo que termina em are pertencem à primeira conjugação. Claro, por enquanto? Felipe, se tem dúvidas, me fala, né? Bom. Manuel, claro? Bom. Então, o que acontece? Quando você está procurando um tempo verbal, primeiro vai no dicionário para ver a qual conjugação pertence àquele verbo. Primeira coisa, sempre através do dicionário, né? O dicionário é fundamental. Bem poucos eu vi, não posso dizer ninguém, mas bem poucos que gostam de consultar o dicionário. A maioria tenta chutar. É a coisa mais errada que pode ser. Né? Porque o dicionário está ali exatamente para ajudar. Por quê? Porque uma palavra tem mais de um significado. E você deve encontrar o significado que é mais adequado, que mais se encaixa no texto que você está lendo. Por exemplo, faço um exemplo. Aqui nós temos magistra, cédulas, laudat, verbo laudare. Aqui ele coloca laudare, louvar, mas não é um único significado. E eu acho que neste caso não é exatamente correto usar o verbo louvo como tradução louvar, porque louvar é Deus. Você louva a Deus. Laudare.
tem um sinônimo que é elogiar, que eu acho que cabe melhor. Então, a professora elogia as aplicadas, as atentas, né? E você que depois deve escolher entre os vários significados aquele que mais cabe. Né? Se nós encontramos lauda dominum, não pode traduzir com elogia o Deus, não? Louva o Deus. Correto até agora? Tudo certo? Dúvidas ou perguntas? Mariana parece tão triste que ti deixo a leitura da gramática. Está feliz? Olá. Usativo. Na primeira frase dessa leitura, há outro caso que ainda não conhecemos. Analisemos a frase. Madistra, sujeito, sentenças, objeto direto, coetário, adjunto executivo, dicta, predicado, puelis, objeto indireto. Traduzamos a frase. A professora dita as sentenças dos poetas às meninas, ou para as meninas. Na frase seguinte, há também objeto indireto, mas desta vez no singular. Magistre, a professora, ou para a professora. O caso do objeto indireto é o datativo. Terminações. E, pronúncia no singular, ou is no plural. Nota B. Em português, o objeto indireto é expresso por meio das preposições a ou para. Exatamente, ou seja, este caso se chama dativo, né? Por que se chama dativo? Maria Fernanda. Não sei. Eu gostaria de saber também quem é aquele criminoso que inventou a palavra dativo. Porque... É de data, professor? Como? De data? Não é data, é do verbo dar. Ou seja, dar algo para alguém. Para alguém, né? Dar, o verbo dar é subentendido. Como lá encontramos expresso, desta vez, Sempronia pupandat Silvie, né? Silvie é o dativo, ou seja, objeto indireto. Quero lembrar sempre, e sempre vou repetir todas as vezes, que somente o sujeito e objeto direto nós traduzimos acompanhando de artigo. Todos os outros casos se acompanham de preposições, né? E o dativo se acompanha da preposição para, ou acrasiado, se é feminino, ou ao, se é masculino, ou aos, se é masculino plural. Claro? Por que estou dizendo isso? Porque neste grupo tem algumas palavras masculinas. São poucas, não tem? Né? Maria Fernanda, se tem dúvidas, me fala. Lorena, tudo claro? Sim? Manuel, me fala, né? Agora, vamos fazer juntos o exercício 1. Emanuel, exercício 1, que você gosta de exercícios. Tá feliz? Sim. Tá me ouvindo? Agora sim. Desculpa que meu pai tá falando ali. Para colocar os objetos
Bem, leia primeiro o exercício 1, que sabemos de que morte devemos morrer. Copiar a leitura sublinhando a lápis os objetos diretos, a tinta os objetos indiretos. Bom, deixando de lado o lápis ou tinta que cada um escolhe, nós estamos procurando agora objetos diretos e objetos indiretos. Ou seja, estamos procurando acusativos e dativos. Quero lembrar de novo, o caso do objeto indireto e o dativo, terminações e no singular, is no plural. Emanuele, no título, tem objeto direto e indireto? Não tem. Não tem. Na primeira frase, Emanuele, tem objeto direto ou indireto? Direto eu acho que não tem. Ou tem? Sentenças. Ah, tá. Indireto, meninas. Quero saber a palavra latina. Puedes. Oh, bom, obrigado. Non è aula di lingua portoghese. Você deve traduzir in lingua portoghese corretta. Mariana, na prossima frase, tem oggetto diretto e indiretto? Discípule é objeto direto? Discipole? No. Não, desculpa. Sentenças, objeto direto. Ah, no. E magistre, indireto. Esatto, è o dativo. Bravissima. Esattamente. Felipe, na prossima. Non sto ti ouvindo. Eu achei do objeto direto. Qual? Pigres. Ma qual frase che você está vendo? Leia a frase inteira. Magistre cédulas. Aude. Ma no, a frase anterior. Leia a frase anterior. Discipule pigre. Pigre, sententias ignore. Non è ignorant. Ignore. Ignorant. Sì, o que temos aqui? Temos o objeto direto, que é sententias. Bravissimo. Indiretto tem? Sentem. Indireto? Pigre. Pigre. No. O indireto não tem. Indiretto non tem. A tradução é: as alunas preguiçosas ignoram sentenças. Não tem para quem? Para alguém. Claro? Claro, professor. Bom. Maria Fernanda, na próxima frase. Magistra. Assim, o senhor pode explicar, me relembrar, na verdade, o que é objeto direto? Sim. O objeto direto é aquele que sofre a frase, a ação do verbo. Ou seja, se eu falo, Maria Fernanda abre a porta, qual é a primeira palavra que devo olhar? Verbo? O verbo, qual é? Abre. É singular ou plural? Singular. Se é singular, o sujeito é singular ou plural? Singular. É matemático, né?
Se o verbo é plural, sujeito plural. Verbo singular, sujeito singular. Bom, agora descobrimos qual é o sujeito. Quem é o sujeito? Quem é que abre a porta? A Maria. É Maria Fernanda. Então, Maria Fernanda é o sujeito, porque é ela que abre. A Maria Fernanda faz a ação de abrir. Ok? Então, coloco já. Maria Fernanda abre. Bom, agora uso sujeito e verbo para ver se tem um objeto direto. A pergunta é: Maria Fernanda abre o quê? A porta. Então a porta o que é? Objeto direto. É objeto direto. Porque é a porta que sofre a ação da abertura de Maria Fernanda. Não sei se consigo explicar. E o objeto indireto é a mesma coisa? Não. Objeto indireto, non è diretto. Indireto. Indiretto, allora, oggetto indiretto è para quem è feita aquela coisa. Esempio. Maria Fernanda abre a porta para a mãe. Qual è il soggetto? Maria Fernanda. Qual è il verbo? Abre. Qual è l'oggetto diretto? Porta. A porta, fica sempre a porta. Agora oggetto, tem um objeto indireto? Tem. Tem, porque a pergunta é: para quem faz isso? Para a Para a mãe. mamãe. A mãe. Então, a palavra mãe va no dativo. E tem outra coisa. Como você viu, a Maria Fernanda, que é sujeito, tem um artigo que acompanha. Depois tem o verbo e depois colocamos um artigo que acompanha o objeto direto. A porta. Ok? Ao invés para a mãe, tem uma preposição que acompanha objeto indireto. Já isso indica, né? Para quem uma coisa é feita? Em favor de quem? Laudet, professor, significa louvar? Sim. Então a professora louva atenta? Cédulas. É singular ou plural? Plural. Plural. Como traduz cédulas? O que significa? Atentas. Mas tem que colocar um artigo, né? A professora Louva atentas? deve colocar um artigo. Louva A professora louva as atentas. Não faz sentido louva atentas. Louva atentas o quê? Você deve traduzir em língua portuguesa correta. Então, qual é o sujeito da frase? professora. Magistra. Quero saber a palavra latina. O verbo qual é? Cédulas. Ma no? Lauda. È laudat. Questo è o verbo. Cédulas. Sujeito e verbo. Magistra laudat. Lauda quem? As atentas? Cédulas. Sim. E cédulas o que é? As meninas? Sì, ma grammaticalmente o che è? Magistra sujeito, cédulas o que é? Ah, tá. Objeto direto?
Oggetto diretto, esatto. Depois, pigras castigat. Qual é o verbo? Peraí. Eu? No, sto parlando con Maria Fernanda. A frase em português é castiga as preguiçosas. Sim. Então, deixa eu ver. Então, pigras o quê? Migras. Deixa eu ver. É, verbo. Ma no, verbo è castigat. Ah, tá. Objeto direto de novo? Ma è claro, è ovvio. Tem dois verbos diferentes, cada um tem um objeto direto. O sujeito é sempre o mesmo. Por que o sujeito é sempre o mesmo? Porque o verbo está sempre no singular. Lorena, a prossima frase, Sempronia. Sempronia é o objeto direto. Qual é? É o objeto direto. Quale? Non entendi qual è a palavra che è oggetto diretto. Sempronia. Ma no, Sempronia è il soggetto da frase. È ella che dà. Dà o che? Eu vi. Ma dà o che a Silvia? Ufa. Sì, então pupam o che è? E perché si esconde? O che è pupam? A pergunta è, Sempronia dà o che para quem? É uma boneca para Silvia. Sì, então boneca o che è? Se Sempronia è un soggetto, pupam? É o objeto direto. Sì. E Silvie? Indireto. Oggetto indiretto. Para quem? Para Silvia. Esatto. Entendeu, Maria Fernanda? Maria Fernanda, não se preocupe, que vai entrar na sua cabeça. Eu continuo martelando, tá? Até que os seus neurônios vão sozinhos. E cada um vai combinar com o outro. E juntos formam um concerto de música fantástico na sua cabeça, tá? Você vai sentir muita alegria. Claro? Agora voltamos a Emanuel. Emanuel está esperando pelo exercício 2. Um aplauso de encorajamento para Emanuel. Bravo, bravo. João Pedro é feliz. Porque cada um que faz uma coisa que ele não faz, ele está feliz. Porque ele, quando está com problema, delega sempre Mariana, né? Quem é que traduz agora? Mariana. João Pedro, faça um sorriso. Lá, bravo. Manuel, exercício 2. Formar o dativo singular e plural de pupa. Não, só pulpa. Espera só um momento, por favor. Quero lembrar a Maria Fernanda e a Lorena que o dativo singular termina em e, e o dativo plural termina em is. Agora Emanuel vai dizer qual é o dativo singular e plural de pupa.
singular de pupa do dativo é pupe, pupe, e o plural dativo de pupa é pupi. Esatto, bravo Emanuele. João Pedro sentenzia. Sentencia, sententie e sententes. Sentenziis, com dois i. Sententes. Quero lembrar a todos com dois i. Porque sentenzi, um i, faz parte da parte fixa, né? Sentenzi. Depois acrescenta is. Sentenzi is. Né? Claro? Maria Fernanda, scola. Escola, singular. Escole, plural. Escoles. Bravissima. Lorena, fabula. Fábula. Singular, fábula. Plural, fábula. Fa? Plural, não entendi. Fábula. Termina como? Fábula. Fabuli, Nossa Senhora. Não pode aumentar um pouco o volume? Ninguém quer tentar a sua vida, tá? Fica tranquila. Não se assuste. Felipe, Aquila. Qual é o dativo singular e plural? Aquile, aquilis. Exato. Voltamos a João Pedro. Rana. Rane, ranes. Sim, Manuel. Regina. Regine, reginis. Ok. Fernanda, Maria Fernanda Nauta. Naute, nautes. Sim. É claro para todos por enquanto? Sim? Bom. Eu deixo como tarefa pela próxima vez os exercícios, escrevam os exercícios 4 e 5. O 6, Emanuel tem a obrigação, número 6, de me lembrar que fazemos juntos. Né? Para aprender melhor o raciocínio que deve ser usado antes de traduzir. Maria Fernanda pode falar. Desapareceu. Ô professor, Oi. e o 3? 3, 4, ah, sim, está correto. 3, 4 e 5, exato. Maria Fernanda, 3, 4 e 5 exercícios, né? 3, Eu ia perguntar isso mesmo. viu? Lá do Mas nós chegamos antes. É que você desapareceu antes de fazer a pergunta. 3, 4 e 5, né? Que nós fizemos somente 2. E o número 6... Como? Eu já fiz todos. Tá bom. A coisa importante é que Manuel me lembre, por favor, que os 6 fazemos juntos, né? Tem dúvidas ou perguntas? Não. Não? Paramos aqui.